A dívida global acaba de atingir uma marca histórica de 315 trilhões de dólares, e o que eu quero comentar no capítulo de hoje é um pouco dos detalhes, dos números que foram contados por um artigo do Zero Hedge, que eu vou compartilhar na descrição desse capítulo, mas também sobre a relação dos tipos de dívida e quais são os reais riscos para a economia global, e é um pouco diferente do que a gente imagina. Então vamos lá, dos 315 trilhões da dívida global, a gente pode separar em quatro categorias. A primeira delas são as corporações, as empresas que não fazem parte, não são empresas financeiras, como bancos, por exemplo, né? São não bancos, que a gente chama de non-financial corporations. Então ali nós estamos falando de 94,1 trilhões de dívida total. O governo está quase ali, com 91 trilhões. Isso são todos os governos do mundo ao mesmo tempo, certo? Aí nós temos as empresas do setor financeiro, que são bancos, entidades bancárias e financeiras, de 70 trilhões. E por último você tem o que a gente chama de household, que são nós, pessoas, famílias, né? Dívidas pessoais, somados, obviamente, de todo mundo ao redor do mundo, de 59,1 trilhões de dólares, certo? Só que o que eu quero falar aqui é que, por mais que a gente sempre fale que mas as dívidas são exponenciais, isso vai acabar implodindo, eu concordo com você, é um sistema completamente insustentável, ele é baseado no crédito, ou seja, na criação de novas unidades de moedas para você devolver isso depois com juros, fazendo com que você tenha sempre mais dívidas do que o principal. Por definição, é um sistema que precisa expandir, mas é um sistema que também consegue eliminar a quantidade de dinheiro em circulação. Isso não se fala muito, que a deflação ela acaba sendo pior do que a própria inflação, porque você sempre vai precisar de mais moedas mais moeda e nem sempre ela está disponível. O que eu quero dizer com isso? Ele conta muito uma história sobre o próprio sistema do euro-dólar, né? Os dólares fora dos Estados Unidos, porque ele necessita justamente desse crescimento, e o dólar também dentro dos Estados Unidos, ou seja, o sistema global da forma que ele é composto hoje, ele precisa ir se expandindo ao longo do tempo, e às vezes isso não acontece. Então, por mais que você tenha aquela previsão, que eu sei que muitos discordam, eu também tenho existe uma série de reticências sobre isso que não se fala muito, todo mundo fala da morte do dólar baseado num crash, ou seja, perda de valor completa, etc. E eu entendo totalmente esse argumento. Aqui, num vídeo que o George Gammon acabou de fazer sobre justamente esse artigo, ele mostra um pensamento um pouco contrário, como se fosse um crash up, ou seja, se trata de uma crise, mas uma crise de liquidez, de falta desses dólares para você poder justamente servir essa dívida. E é essa que é a parte mais importante de você entender, que num sistema de crédito, a demanda ela é igual, na verdade, a oferta, quando você tem uma oferta de novos dólares, quando eles são impressos, entre aspas, ou criados do além, eles são baseados em uma demanda, ou seja, demanda é igual à oferta. Isso que é muito importante de você entender. É isso que cria tanta complexidade no nosso sistema. Então, vamos analisar um pouquinho, baseado nos números sobre a dívida global. Vamos tentar fazer ali, o George Gammon fez até ali uma estimativa de todos esses números dos 315 trilhões que existem no total, né? Eles estão ali valorados em dólares, mas nem toda essa dívida é em dólares em si. Mas dá para você fazer uma estimativa, meio que uma conta de padaria. Então, por exemplo, ali do non-financial corporations, das empresas mesmo, né, das corporações que não são bancos, dos não bancos, dos 94 trilhões, mais ou menos ali, dependendo do uso do dólar, 50 trilhões seriam, de fato, uma dívida em dólares, denominadas em dólares. Na parte dos governos, cada governo tem a sua própria moeda, mas você consegue ter uma estimativa ali de talvez um terço, talvez um meio, alguma coisa assim, né? Entre 35 a 50 trilhões de dólares dos 91 trilhões seriam em dólares mesmo, certo? E o resto seriam em outras moedas. E a mesma coisa você pode fazer no setor financeiro, como os bancos,
bancos, dos 70 trilhões que eu falei, 50 seriam mais ou menos em dólares. Esse tem a maioria em dólares porque os bancos são que realmente lidam com o sistema euro-dólar. Então a maioria da dívida deles vai ser mesmo em dólares, porque eles transitam esses dólares ao redor do mundo, porque o dólar é a reserva de moeda, a reserva global utilizada hoje no mundo. E as pessoas como eu e você, né, os households, as famílias, dos 59,1 trilhões, você poderia dizer, pelo menos na estimativa dele, que 18 trilhões estejam denominados em dólares. Então, por que eu quero dizer tudo isso? Porque a grande questão, quando a gente avalia essa dívida, é que se você somar tudo, digamos assim, o que está realmente denominado em dólares, você falaria que uns 153 trilhões, ou pelo menos, ou digamos que a metade desses 315 trilhões esteja literalmente denominados em dólares. Então essa é a oferta, na verdade, que também é a mesma demanda por esses dólares, porque toda essa dívida, nós só estamos falando do principal, mas toda essa dívida tem juros, ou seja, você tem que ter uma demanda maior para poder servir essa dívida, para você poder quitar essa dívida. E toda vez que você quita essa dívida, você causa uma destruição dessa moeda. Essa moeda para de existir e ela para de circular, porque não existe os papéis verdes que circulam, você simplesmente tem uma quitação, né, de uma dívida, ou seja, ela se extingue. E mesmo que sejam criados novos dólares numa velocidade muito mais rápida do que isso, se fosse o caso, e o George Gammon mostra ali que não é bem o caso, você tem uma destruição que está acontecendo de uma forma até mais rápida. Então é um jogo um pouco relativo. Você tem, por um lado, uma torneira que abre mais dólares, quando você tem bancos que liberam mais empréstimos para servir outras dívidas de outras entidades, e você também tem o dinheiro que é usado para pagar esses juros, que ficam cada vez maiores, porque a dívida é exponencial. Percebe? É muito difícil de você conseguir entender isso de uma forma muito simples, pela forma que o dinheiro se caracteriza. O dinheiro em si, ele é a própria dívida, percebe? A dívida é usado como instrumento de comércio. A própria dívida, a informação da dívida de um banco para outro banco é a própria moeda. O derivativo dos papéis verdes, que não são os papéis verdes, independente de quantos deles existam, é a nova moeda, independente disso ser correto ou não, independente de nós gostarmos desse sistema ou não, e isso acaba criando esse tipo de dinâmica, né? Gostemos ou não, esse que é o problema, é assim que o sistema funciona. Então, só que o maior problema é que desses 153 trilhões que nós temos em dólares de dívida, mais ou menos 100 trilhões desses dólares são de curto prazo. Não são, porque a maioria dos bancos, eles não pegam empréstimos como se fosse um mortgage de 30 anos a juros fixos. Eles precisam ficar rolando essa dívida. Ou seja, você vai precisar ter esses dólares que venham de algum lugar. Então, por um lado, você pode até dizer assim, mas isso é muito fácil, ou simplesmente o Fed vai imprimir esses dólares. Mas quando você entende a forma que o Fed realmente faz isso acontecer, ele não imprime os dólares de verdade, ele imprime o que a gente chama de Bank Reserves. E Bank Reserves, eles não vão diretamente para a economia, eles podem ir, mas não necessariamente. Então, isso depende muito do tipo de pessoa que está pegando aquele crédito. Então, é uma história muito diferente da gente falar do setor financeiro, por exemplo, como os bancos, eles conseguem fazer esse tipo de rolamento usando o Fed como lender of last resort, ou seja, aquele que empresta para salvar a vida dos bancos quando tudo está criando problemas. E você tem rombos nos balanços, mas não é o que acontece na economia real com nós, de famílias, que é o households. Se eu tenho um problema de cartão de crédito, o Fed não consegue me salvar. Se você tem uma pessoa que tem uma dívida de um carro, por exemplo, e não consegue pagar, esse carro é tomado e é liquidado. Então, as pessoas têm regras bastante diferentes dos bancos em si. E as linhas e as formas que isso afetam a população acabam sendo muito diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que você tenha, por exemplo, até o Elon Musk recentemente fez um tweet que
tecnicamente está correto quando você fala que o gasto governamental é o real problema, quando você fala da inflação. Sim e não, depende de que inflação você está falando. Então, gastos governamentais, eles podem aumentar os preços relativos do consumidor, que é a famosa inflação que a gente sente no bolso. As coisas aumentam de preço, né? Um Big Mac custa o dobro do que ele custava durante a pandemia, e vários outros exemplos assim. Mas isso não significa que você tem mais dólares circulando, porque mesmo que o governo gaste mais e ele possa imprimir dívida, ou seja, os bonds americanos, muitos desses dólares não são dólares novos que foram criados do além pela economia. Pode ser que sejam, mas a grande maioria não. Porque ele vem de outras entidades também não bancárias que compram esses títulos. E esse dinheiro já existia. E quando você tem uma transferência da economia real de entidades não bancárias que preferem, e também das bancárias que usam o seu balanço para poder comprar dívidas públicas de países ao invés de emprestar para pessoas, você acaba criando mais problemas ainda na economia. Você cria um problema deflacionário. E as pessoas, da onde vão vir os dólares que eu vou precisar usar para servir a minha dívida, para poder quitá-la? Percebe o problema? Então você consegue ao mesmo tempo criar uma deflação monetária, onde faltam as unidades de moeda para você quitar as suas dívidas, e ao mesmo tempo você faz o preço das coisas subirem, o que cria toda uma dinâmica de confusão em relação ao que nós temos de fato. Nós estamos com inflação ou nós estamos com deflação? Se a gente está com deflação, por que os preços não baixam? Se a gente está com inflação, por que os salários não aumentam? Percebe? Tem uma série de problemas que a gente vê ao longo do tempo. E essas distorções governamentais vão aumentando. Isso não é uma tendência de diminuir. Infelizmente, quando você fala de dominância fiscal, principalmente na parte governamental, ela vai fazer essa dicotomia e essas narrativas aumentarem cada vez mais, fazendo com que você tenha a proposta cada vez mais, né, cada vez mais presente, como a gente teve hoje mesmo, né, eu acho que foi a Kamala Harris, né, que propôs ali controles de preços, por exemplo. E você vê isso em vários outros lugares, não é uma coisa que foi inventada agora. E isso é uma coisa que vai sempre sendo implementada porque não se entende exatamente qual que é a dinâmica do próprio dólar, mas infelizmente, é assim que funciona. Então, eu gostaria que você pudesse entender que o quão anti-intuitivo, contra-intuitivo é você pensar no próprio sistema financeiro da forma como ele funciona hoje, tendo uma demanda que é igual à oferta. E essa demanda não vai parar de aumentar. É isso que explica muito do milkshake do dólar do próprio Brent Johnson. Se você tem uma dívida de quase 100 trilhões que deve vencer esse ano, da onde vai vir os 100 trilhões mais juros para poder quitar essa dívida? Percebe? E aí, como é que você vai fazer um abandono desses dólares se esses dólares precisam ser servidos e esses dólares precisam ser pagos não para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro? Então, quem vai dar o calote em quem primeiro? Essa discussão, quando você entende a estrutura da dívida, ela dá uma boa noção de como funcionaria, o que precisaria ser feito para um processo de desdolarização. Por mais que você perca o seu poder de compra, por mais que... E é um fato isso, as moedas perdem o seu poder de compra diante de ativos. Isso é óbvio, a gente sabe disso. Só que não é necessariamente só assim que o dólar funciona, certo? Então é sempre um jogo relativo. Então é isso que eu queria passar para você. É um capítulo mais denso, só que pelo menos para dar uma outra visão do que é a dívida e como que isso influencia setores diferentes, de formas diferentes, com efeitos também diferentes. Mas uma coisa é certa, a economia global só tem a tendência de aumentar a dívida e ela vai continuar sendo exponencial, só que, pelo menos por enquanto, até que alguma coisa mude, que seja um evento global, afetando todo mundo ao mesmo tempo e com bastante dor financeira, essa dívida continuará tendo uma demanda mais exponencial ainda.